como vai ser gravado. Então, boa noite, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a esse lançamento, que hoje, dia 15 de julho de 2025. Temos palestrantes convidados, doutora Inês Catão, Paulo Bir, colegas dos demais círculos, na pessoa da presidente do Círculo Brasileiro de Psicanálise, Ana Lúcia Leão Lopes, escritores dos artigos, familiares convidados, profissionais da saúde e da educação, a nossa secretária, a Miriam, né, que sempre está muito disponível, amigos, amigas, demais presentes, muito boa noite. Este livro, A Constituição do Sujeito e o Impacto das Tecnologias Digitais em Crianças e Adolescentes, é um tema tão importante a ser examinado, porque as tecnologias são objetos que encantam, fascinam, capturam e silenciam a muitos. O que a psicanálise tem a dizer? Este livro nasceu a partir do primeiro simpósio do Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, realizado em 18 e 19 de outubro de 2024, na forma online, com apoio dos círculos psicanalíticos do Paraná, de Minas Gerais, de Sergipe, da Bahia e do Círculo Brasileiro de Psicanálise. Lembramos que no dia 26 de setembro, o Círculo do Rio Grande do Sul e o Círculo Brasileiro de Psicanálise completam 69 anos de fundação. Apesar de as instituições não serem tão jovens, sempre havia uma ênfase na clínica com adultos. Porém, certamente a Ana Lúcia vai falar que em 2011 ela criou no Rio de Janeiro o espaço com maior atenção ao atendimento de crianças e adolescentes. Isso foi uma semente lançada que está dando muitos frutos. E nós dividimos esse encontro de hoje, que temos a intenção de ser de 1h30, não mais que isso, em 4 momentos. O primeiro, né, dos organizadores do livro, né, de falar um pouco sobre essa construção, que é a Ana Lúcia, o Luiz Antônio Pokorski e eu. Depois, a fala do diretor da editora, Ivânio Dickmann. Em seguida, os participantes dos artigos e o quarto momento, então, com os palestrantes, Dr. Paulo e doutora Inês Catão. E eu passo a palavra à psicanalista e presidente do Círculo Brasileiro de Psicanálise, Ana Lúcia Lopes, que está na segunda gestão, né, que vai até 27, e que ela é do Círculo do Rio de Janeiro e fez no livro a apresentação e a escrita do artigo Contribuição de François Doutor na reflexão sobre o uso de tecnologias digitais por crianças e adolescentes. A palavra está com você, Ana Lúcia. Boa noite num dia de muita alegria e de muita felicidade. E aí, pensando nessa palavra felicidade, eu fui buscar no livro dos ressignificados e ele tem um verbete assim: felicidade é uma visita que nunca toca campainha, já chega fazendo festa. É uma amiga querida, um abraço sincero direto na alma. É aquilo que encaixa perfeitamente no seu sorriso. É um brigadeiro de leite ninho com Nutella. É acordar tarde no feriado. É clandestina. Então a dica: aproveite muito as visitas que ela fizer em sua vida. E eu diria que hoje a felicidade fez uma visita na minha vida e está fazendo. Está tomando até cafezinho comigo e bolinho hoje o dia todo. Então, assim, com muita felicidade que eu abro esse momento. E aí trazendo, né, a alegria da construção do livro, que é o fruto
desse primeiro simpósio do Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul e que passou a ser considerado o primeiro simpósio do Círculo Brasileiro de Psicanálise, agregando todas as federadas. É, o livro, na realidade, ele vem concretizar uma trajetória e uma construção que Melânia, de alguma forma, inicia, quando eu proponho, por um desejo e pela clínica, e já pela implicação com a psicanálise com criança, a proposta desse núcleo de estudos psicanalíticos da infância e adolescência, lá em 2011. Então, pensando no livro, também assim como eu venho falando desse encontro de rios, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ou esses rios, e que agora está agregando até o Pará, os rios amazônicos, que já temos mais um núcleo, né, criado. Então, esse encontro, né, do NEPS do Rio de Janeiro e do NEPA do Rio Grande do Sul. Então, o primeiro simpósio vem nessa parceria que está sendo construída, amadurecida e eu diria assim, com muito afeto, né? Eu acho que sendo costurado. Então, esse registro desse trilho, né, onde tem essa fundação lá em 2011, né? E que a partir de 2016, no NEPS, aqui no Rio de Janeiro, a gente começa a criar um momento, que é o momento das jornadas, que é o momento de trocar, né? Essa palavra para mim é muito cara, a troca. Com a Covid, e temos uma virada aí com a Covid, com a pandemia, né, e com tudo que nos aconteceu, e proporcionando, por exemplo, estarmos aqui online. É, a gente passou a ter as jornadas online a partir de 2020. E aí, essa aproximação com o Rio Grande do Sul, ela começa a se estreitar. E mais do que com o Rio Grande do Sul, eu e Melânia, assim, temos uma boa parceria. E agora, assim, com o Luiz. Mas com todas as federadas que começaram a participar desses momentos da jornada. Passo já para 2022 com a fundação do curso complementar de formação psicanalítica sobre psicanálise da infância e adolescência, e algo muito inaugural do Rio Grande do Sul, né? E um curso que já está no terceiro, é isso, Melânia? Terceira turma, né? Então, algo que é isso, está dando frutos, né? Enfim, 2023 e 2024 fizemos já as jornadas nessa parceria do NEPS, NEPIA, e 2025 já fizemos uma jornada numa tripla parceria, né? Que estamos aqui com Suzane Gaia, autora também do livro, né? E que funda no Pará, no Círculo do Pará, o NEAPSE, também um núcleo de estudos psicanalíticos da infância e adolescência, e a gente agora acabamos de viver essa jornada juntos, né? Enfim, né? Então, o quanto o livro ele vai representando essa trajetória, né? E esse agregar, porque no livro tem representantes de todas as federadas, estão ali no livro. E faço aqui também um agradecimento a Inês Catão, né? É, uma psicanalista que eu sempre trago nas minhas falas e que sou muito atravessada pela fala e por toda a construção que Inês nos apresenta no meu artigo. Tem muito da Inês Catão aqui no meu artigo. Então, de poder compartilhar e poder trazer Inês para vocês poderem escutá-la, quanto foi essa felicidade né, que eu tenho, que eu falei no início, assim, de ter no nosso simpósio, ter aqui, tá no nosso livro. E Paulo, né, que pôde agregar conosco, né, ter o prazer, né, de estar conosco nesse momento do livro, né, contribuindo, né, para conosco e trazendo essa troca. Então, agradeço a Inês Catão, Paulo Bia, por estar conosco nesse projeto, mais do que projeto, né, no livro que ele já está, o projeto já está em mãos. Quer dizer, ainda não chegou para algumas pessoas, ainda não chegou para mim, particularmente, ainda também não. Mas para mim ainda não chegou.
mas eu já estou sentindo ele está chegando, né? Então, e agradeço também a parcerias, parcerias assim, esses laços, e eu diria que o simpósio trouxe, né, esse questionamento da questão das redes sociais, da influência da tecnologia digital, e estamos falando, eu diria, o tempo todo nessa constituição do sujeito e como estamos nos enlaçando, né? Então, agradeço também a parceria com Melânia e com o Luiz na organização, na condução, nas trocas e na aposta, não é isso, né, do livro. Vamos lá, vamos apostar, né? Então, e agora está ali concretamente já em mãos. Então, agradeço muito, com muito afeto, com muita alegria, com muita felicidade essa parceria. Então, acho que penso que o livro, então, ele se configura, assim, como uma reflexão fundamental em tempos de pós-pandemia, em tempos de silenciamentos de sujeito, e com tudo aquilo que não tem mais volta, né? A internet está aí, todas essas revoluções, revolução digital já está acontecendo, não temos mais escapatória. Como lidar e como sustentar a psicanálise. Vou falar brevemente do meu artigo e já vou passar a palavra, né, para poder, assim, não... a gente pensou assim, tanto eu, Melânia, quanto o Luiz, já poder também falar um pouco do artigo para não precisar voltar à fala. Eu trago a contribuição da Françoise Doutor no meu artigo, para essa reflexão sobre o uso das tecnologias digitais em crianças e adolescentes. O quanto para pensar essa virada, né, que foi acontecendo do século XX e que com a pandemia, né, faz esse marco, e a Covid-19 nos traz isso, como a gente vai pensar na clínica, né, esse atravessamento da, da, da tecnologia com os sujeitos em constituição, sujeitos constituídos. Então, trazer François Doutor é tão interessante o quanto ela é atual no momento onde ela já, no século passado, mas que diria que está extremamente atual, ela já nos traz um questionamento em relação a essa dinâmica com o brinquedo, que ela fala assim, olha só, e aí já vou fazer uma citação da doutor. Ela fala assim: o brinquedo eletrônico não é um amigo, mas um instrumento. Com os jogos eletrônicos, encontramos-nos sozinhos diante do aparelho, privado de todo o lado afetivo da rivalidade humana. Então, eu acho, o artigo é a possibilidade de trazer a doutor para pensar o quanto cada vez mais nessa constituição de sujeito precisamos pensar nessa dinâmica de aparelho psíquico com aparelho psíquico. Eu preciso de um outro aparelho psíquico para me constituir enquanto sujeito e não um aparelho eletrônico, né? Máquina não faz xiste, máquina não faz ato falho, enfim, contribuições que eu vou trazendo aqui no meu artigo. Desejo a todos uma excelente leitura, que ela faça um efeito, né, que vocês possam ser atravessados por essa leitura, né, e por toda essa construção que a gente foi fazendo e que está aqui agora o livro em mãos. Então, com muita felicidade, né? Agradeço a todos compartilhar esse momento. Passo Muito a palavra. obrigada, Ana Lúcia. E eu passo a palavra para o Luiz Antônio Franskowiak Pokorski, atual presidente do Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul. E fizemos juntos o prefácio e ele escreveu um artigo sobre o setting. Que lugar é este no contexto da sociedade digital? Estás com a palavra, Luiz Antônio. Eu me junto aos boa noites dados aí pela Ana, né, pela Melânia, e
vou me utilizar das falas delas ali, fazendo referências aos nomes, né? Nomes de cada um. Eu tenho um desejo assim de citar o nome dos todos aqui estão presentes, né? Os 51 aqui presentes. E, e até mudando um pouco para onde eu vou começar, né? Eu me preparei não me preparando. Acho que é um momento também de espontaneidade e vou pegar uma frase que eu encontrei num dos meus escritos aqui, não, porque é o nosso escrito mais importante agora, né? Mas como o Zoom me deu uma atrapalhada na minha entrada, não sei se a Melânia fez referência, né? Mas junto com os nomes todos, nesta parceria ali, né, que a Ana já citou, né, da nossa, de assim, a gente coordenar, né, uma edição, né, não é fácil, uma edição individual também dá trabalho, né, mas tem um outro nome aqui, né, o Ivânio Dícono, que daqui a pouco vai falar, né, que é o representante, administra ali a nossa editora. Ó, já estou dizendo, Ivânio, a nossa editora, né? Eu acho que em parte também é nossa, né? E daqui a pouco ele vai falar também, trazendo alguns elementos importantes. Então, agradeço também a tua presença, me juntando às falas anteriores, Dickman. E, e olhando assim os 51 rostos e, de repente, alguém que está entrando, eu me deparei com uma frase hoje, que é uma frase que está nos escritos meus, né? Do Leandro Conder. E, e até dei o título à minha fala aqui, Por que Escrever? Eu tenho uma coparticipação com mais 3 pessoas lá na pandemia que a gente se debruçou sobre a escrita, né? E, e eu citei o Conder, que ele diz assim, né? Em certo sentido, o leitor se torna coautor do que vai lendo, né? E de alguma maneira, se vocês nós todos estamos aqui movidos por algum desejo, né? Mas possivelmente o desejo de abraçar esse livro, né? Então, quando a gente lê um poema de alguém, a gente lê um texto de alguém, de alguma forma esse texto já não nos pertence. E cada um se apropria desse texto de alguma maneira, né? E eu diria assim, então, que nós estamos aqui diante da tela né, com as nossas coautorias. E uma pergunta habitual, né? Segundo Sam John Pearce, por que é que se escreve? A resposta do poeta será sempre a mais curta: para viver melhor. Michel Maffesoli, sociólogo contemporâneo francês, né? Ele afirma o seguinte: inventa-se um mundo cada vez que se escreve. Zanella diz que escrever, e aqui ela faz vários parênteses de várias escritas de uma frase curta, mas muito rica: escrever e criar, escrever é criar, escrever é recriar, escrever é recriar-se. E trago aqui o Ogden, né, no livro dele, Esta Arte da Psicanálise. Ele tem o capítulo 8º, que ele fala da importância da escrita psicanalítica, ou seja, da escrita do psicanalista, e as nossas formações, né? Temos aqui as várias federadas, outras instituições aí também, né, representadas pelo Paulo, pela Inês Catão e certamente outras pessoas, né? A escrita ela faz parte do nosso ofício, do nosso tripé, né, da formação, né, digamos, desse tripé da análise, da supervisão, né, e de uma formação continuada, né? Ele diz o seguinte: a arte da escrita psicanalítica reside, né, e conseguir sustentar um diálogo vital entre a experiência analítica vivida e a vida da história escrita.
o nosso livro, né? Nessa nossa coautoria dos autores que se debruçaram, né? E de todos nós que estamos aqui neste momento, né? Ah, a escrita é uma forma da gente preservar. Eu acho que a Ana lhe fez referência, né, a, a esse nosso laço com o outro, né? Né? Aquilo que Lacan chama de uma alienação ao outro, mas nós nos alienamos ao outro, nos enlaçamos ao outro também pela linguagem, né? E aqui nós estamos falando de uma linguagem escrita. A gente divide essa palavra num congresso, num simpósio, e o nosso desejo foi, né, de dividir esta palavra também no escrito. Aquilo que fica escrito fica registrado. Eu tenho um saudoso amigo, diretor de uma empresa que eu trabalhei, que ele dizia: registrem tudo, escrevam todas as experiências de vocês, né? Então, vejo esse trabalho assim, uma expressão coletiva, né? Eu não tem como a gente não se engrandecer com a escrita de cada um. E fica esta provocação para a gente ler, né? E o meu artigo, vou me debruçar bem rapidinho, assim, já estou me estendendo, é um pouco o vício da gente, né? O setting, que lugar é este nas sociedades digitais, né? No meu artigo, a partir de uma realidade clínica, fiz aquilo que eu chamei de um recorte fenomenológico, fiz lá um enlaçamento, né, com 7 pacientes, e eles se prontificaram a responder questões, né, do que representa esta clínica, né, do online, do não online ou do misto, né, das duas experiências. E me debrucei sobre isso. Trago, inclusive, ali o Figueiredo, um livro dele, A Mente do Analista, que fala desta virtualidade do inconsciente. E me parece que, como a Ana destacou e eu destaco aqui, né, ah, o nosso trabalho ele se debruça sobre a questão do online, o online que se tornou o pão do nosso dia a dia, né, e tomou conta da sociedade, e a gente precisa se colocar no seguinte: fazer dessa tecnologia um instrumento para uma pulsão de vida, né? E nós não conseguimos mais fazer psicanálise sem essa dimensão do digital. Tanto que está nos oportunizando esta presença com pessoas de vários, né, vários estados e, quem sabe, alguém até de fora, né, da nossa federação. E é isso que eu boto no meu artigo, ou seja, não dá para escapar desse online e como a gente se apropriar dele, né? E também dentro da própria clínica. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de cada um, né? Nomes bem conhecidos, né? Mas como somos todos coautores, me parece que agora estamos todos num texto só, né? Obrigado, passo a palavra. Obrigada, Luiz Antônio. Então, eu vou falar um pouco, além de contribuir ali no prefácio com o Luiz Antônio, eu escrevi 2 artigos, porque eu participei em 2 momentos. Num primeiro momento na mesa e também em comunicações. Então, agora eu vou falar da mesa. Mais adiante, quando falarmos das comunicações, eu falo do outro texto. Então, esse primeiro texto, o título foi sobre o processo de subjetivação em situações adversas nos tempos de tecnologias digitais. O artigo eu escrevo sobre um recorte clínico de uma menina órfã em função de feminicídio. Aos 6 anos de idade, uma situação tão frequente no nosso país, né? Hoje eu ainda olhei o número e, no mínimo, 4 mulheres são mortas por dia no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, né, quem acompanhou os noticiários durante a Páscoa, foram 10 mulheres mortas por feminicídio. Então, fiz um parênteses aqui para dar esse número só no período de feriado de Páscoa. Que marcas ficam no psiquismo de uma criança? Como elaborar um luto ao perder a mãe dessa forma?
Que sentimentos ficam em relação a um pai tão violento e ausente por estar preso? Além do recorte, examino como se dá esse processo de subjetivação, utilizando alguns autores como Vitor Guerra, Golse, Fontes, Doutor, Dejur, entre outros. Como eu vou falar duas vezes, né, de recortes de artigos, então eu fiz bem curtinho essa minha fala para depois falar do outro artigo. Então, agora eu passo a palavra para o da, editor da Diálogos Freirianos, ou no singular, né, Diálogo Freiriano. Depois eu vou contar, certamente você vai ficar como eu conheci essa editora, mas eu conto isso no segundo artigo. Tá bem. Obrigado, prof. Melanie, um prazerzaço estar aqui com vocês. Eu queria agradecer imensamente o convite por poder fazer parte desse lançamento, né, e desse diálogo, como vocês já bem disseram, né, digital, né, mas com sensação de conexão real, né? Quer dizer, a gente estar no digital é desafiador para nossa compreensão de mundo, para nossa vivência, mas a tecnologia nos invade, né? Nos passa o rodo, como eu gosto de dizer aqui no meu dia a dia. Não tem mais para onde correr. As coisas estão cada vez mais digitais e estarão cada vez mais digitais. Nesse sentido, digo isso para dizer o quanto, para mim, faz sentido o nosso livro, para dizer como o professor Luiz Antônio disse, a nossa editora, então o nosso livro faz muito sentido, né? Eu sou pai de uma criança de 9 anos, então vários textos me tocam, né, pessoalmente, quero dizer, né? Mas eu não me atrevo, Melânia e Luiz Antônio, a tocar no assunto do livro, porque não é o meu métier. Contudo, eu quero fazer duas contribuições breves para vocês, com as quais eu compartilho, e assim nasce a editora, que a Melânia depois vai contar como que achou a editora, eu vou contar o que a gente faz do lado de cá, né? Tem duas coisas aqui na nossa editora que nos movem, e eu sinto, e vou dizer isso sentindo que tem aqui uma conexão entre nós nessas duas direções, que primeira coisa é que publicar é um ato político, né? O nosso nome, Diálogo Freiriano, ele não é por acaso, ele não é para bonito, ele não é para vender. Ele é uma expressão política do nosso jeito de ver o mundo, de ler o mundo, para usar a expressão exata do próprio Paulo Freire, né? Nesse sentido, nós acreditamos aqui na Diálogo Freiriano que a publicação de um livro tem intencionalidade política, né? Um livro, ele não é um monte de papel amontoado com uma capa bonita que talvez alguém pegue na mão e leia. Não, há uma intenção no sentido de pensar o mundo, intervir no mundo, né? Dar testemunho da minha visão de mundo quando eu publico. Então, escrever, professor Luiz Antônio, né, é um ato político. O livro é o canal, né, o veículo de partilhar esse legado. Nesse sentido, nós gostamos muito de dizer isso para nossos autores e autores, um livro nos multiplica. Então, eu poderia falar com alguém sobre um tema, ou num livro, a cada vez que nos imprimimos mais de 100 cópias, 200 cópias, 1000 cópias, a nossa voz se renova e se espalha. Então aí está, né, obviamente, o cuidado com a nossa escrita. Se a gente escrever mal, a gente espalha coisas ruins. Se a gente escreve com cuidado, com atenção, nós espalhamos coisas boas. Então o livro tem essa potência. A segunda coisa, que é muito freiriano, é que publicar é um ato de amor. Nós temos aqui como um dos nossos valores a amorosidade. Quer dizer, cada livro é um gesto amoroso. Porque eu não expresso um novo mundo para dizer, pelo menos nós aqui, eu acredito que vocês concordam comigo, eu não expresso esse novo mundo que eu quero, sendo ele pior do que ele está hoje. Nós queremos, com as nossas escritas, nosso pensamento materializado em letras, intervir no mundo para que ele seja melhor. Como nós gritávamos e gritamos nos fóruns sociais mundiais, nós queremos que outro mundo seja possível.
E esse mundo ele é solidário, ele é gentil, ele é cuidadoso, ele é socialmente justo. Isso é amar, é querer o bem, mesmo que não nos queiram bem. Então, nós cremos nisso, a nossa editora está balizada sobre esses dois pilares, que é da intervenção política no mundo com os nossos livros e da intervenção amorosa no mundo. Então, um livro que sai da nossa editora, e vocês podem sim dizer isso à vontade, fiquem muito à vontade, ele está querendo intervir no mundo e ele está compartilhando amor com o mundo. E as duas coisas podem sim e devem andar juntas. Encerro dizendo que o nosso slogan é publicar abre portas. A grande pergunta que nós temos que nos fazer é: que porta que nós queremos abrir? Essa é a pergunta em cima do nosso slogan, né? Se publicar abre portas e abre mesmo, se você fosse para o mestrado, se você fosse no doutorado, se você quiser fazer um concurso. Mas e se você não quer isso? O que que você quer quando você publica? Você quer que as pessoas te leiam? Por quê? Né? Então, esse é o nosso lugar no mundo enquanto uma editora que se chama Diálogo Freiriano, né? É um sinal para as pessoas que olham o nosso anúncio na internet, no ambiente online, né? Nós nos beneficiamos disso. Nós compartilhamos a nossa editora. As pessoas chegam até nós através dos canais digitais. E aí nós dissemos, nós somos a Diálogo Freiriano. Isso sinaliza, né? Creio que essa identidade, que é um tema que o professor Luiz, né, trabalha, inclusive no livro dele, né, Tribos Urbanos, essa questão da identidade, ela é muito importante. E eu sou muito feliz de poder dar essa pequena contribuição material, né, de produzir o livro, de viabilizá-lo para o Círculo Psicanalítico aqui do Rio Grande do Sul, né, que eu sou gaúcho, moro por aqui, mas de, através desta obra, se conectar com os outros círculos que fizeram parte. Parabéns para vocês pelas 5 partes muito bem organizadas no livro, pelos artigos de primeiríssima, pelos textos, por vocês estarem aqui à noite se encontrando, dialogando. Não parem, não parem. O mundo precisa de gente determinada, de gente que deseja fazer essas contribuições. E da nossa parte aqui, o que a gente pode fazer é manter a porta aberta para vocês, sempre. Sempre que precisarem, nos chame, nós vamos estar à disposição, pensando junto um projeto editorial para vocês, vai ser uma alegria. A prof. Melanie me perguntou quando eu cheguei aqui se nós íamos ter desconto, né? E a gente está com um desconto hoje de 10% lá na plataforma de impressão sob demanda. Tá? Então, depois o pessoal vai compartilhar com você através dos mails, das redes, né? Tem um desconto de 10% na compra na plataforma de impressão sob demanda, que é onde o livro está disponível, né? Então, aproveitem, tem o livro impresso em casa, é um item, né, muito bacana a gente poder mostrar para as pessoas. Eu digo sempre que livro é o melhor cartão de visita que a gente tem, né? Então eu uso os meus livros assim também. Muito obrigado, prof. Melânia, prof. Luiz, a professora Ana Lúcia, quer dizer, todo mundo que está por aqui. É um prazer estar com vocês. Parabéns pelo livro, ficou maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Obrigada, Ivânio. E a Miriam pode colocar ali no chat o link, né, onde comprar e 5%, quem não 10%, né? É que eu fiz a conta mais ou menos, né? 10% sobre 56,90, né? Então, coloque ali no chat, né, para poderem acessar. Agora nós vamos para a participação de quem contribuiu com os artigos. E eu vou seguindo mais ou menos na ordem que as pessoas se apresentaram nas mesas. A primeira, que eu convido é a psicanalista Sara Bezerra Costa Andrade, do Círculo Psicanalítico de Sergipe. O título do artigo é Capturados pelas Telas, uma reflexão sobre o uso das tecnologias digitais e o impacto na aprendizagem e no comportamento de alunos. E até eu coloquei aqui sobre congresso, mas já foi comentado, mas digo de novo, né, que nos dias 7 a 9 vamos ter o congresso em Aracaju.
Então, Sara, estás com a palavra. Obrigada, boa noite, gente. Só reforçando isso de Melânia mesmo, estamos aguardando vocês. Quem não fez a inscrição ainda há tempo, corre lá, se inscreve que já está tudo prontinho para receber vocês. Bom, então, muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada mesmo pelo convite de participar inicialmente do simpósio e logo depois de construirmos juntos esse livro que, como diz Ana Lúcia, a felicidade realmente está batendo, né? A porta aí já entrou e já está tomando cafezinho, né, Ana Lúcia? Então, assim, realmente eu estou muito feliz. Foi uma oportunidade, usando também a palavra de Luiz, né, que para a gente escrever, né, todas as nossas experiências. E eu diria que quando a gente escreve o que a gente vive, as outras pessoas também vivem, né? As outras pessoas também acabam compartilhando, né, da nossa vivência. E esse artigo realmente foi fruto do simpósio, porém, antes disso, né, foi resultado de uma experiência vivida. Eu sou psicóloga, sou psicanalista e trabalho há algum tempo em escolas, tanto pública quanto privada. E realmente eu fui mobilizada, o meu desejo e a minha escuta, né, de crianças e adolescentes me trouxeram esses sentimentos mesmo de o que está acontecendo, gente, como assim, né? Então, falando, eu trago no artigo um pouco também do momento que eu vivenciei nas escolas antes da pandemia, durante a pandemia, porque eu trabalhei na pandemia com as escolas, com os alunos, com as famílias, e também no consultório, e também depois da pandemia. E quando a gente volta da pandemia, que nós estamos lá nos vínculos ali diários e presenciais, isso foi causando a todos assim impressões assim preocupantes, né? Então, de ver crianças que antes corriam, isso eu coloco no artigo, eu coloco exatamente a experiência que eu vivo ali na escola, de quando toca o sinal, as crianças correrem, de ir para os parquinhos e jogar bola, gritaria, porque eu amo ouvir a gritaria deles, e eu fico muito feliz em ouvir isso. E, de repente, quando a gente volta, né, depois da pandemia, a gente começa a pensar num ambiente que deu uma transformada. E olha que eu digo que não foi apenas em uma escola das que eu trabalho, né? Em todas as escolas que eu também dou assessoria e vou visitar, ou que alguns pacientes meus, né, que são adolescentes também relatam, a gente não vê mais, não estava vendo mais aquilo. Eram realmente crianças que sentavam nos corredores com celulares, sem interação pessoal nenhuma, e quando iam para o momento da escuta comigo, a coisa que fala, eu não sei mais falar, não tenho mais. E eles traziam muito o discurso, não tenho mais amigos, ninguém quer conversar mais comigo, é como se eu não soubesse mais conversar com eles. Isso foi um ponto muito, então foram várias repetições sobre essa fala, né? E uma outra fala que ocorria muito tanto no consultório quanto na escola com os alunos era: tia, eu não sei, eu estou muito impaciente, eu estou muito irritado. Quando não era na fala, era no comportamento. Então, e isso se repetia com a fala dos professores, dos pais, e aquilo, assim, eu escrevo no artigo justamente toda essa experiência que eu vivi. E aí, dentro desse processo, dessa experiência, eu trago um pouco algumas teorias, porque a gente percebe que os diagnósticos de TDAH também chegando lá na escola, grandioso, e percebendo o quanto que os sintomas, vamos colocar assim, né, estavam muito semelhantes com os do TDAH por conta da irritabilidade, da impaciência, da inquietação. E a gente começou a fazer, não, gente, vamos pensar direito o que é que está acontecendo. E aí a gente começou a observar que o uso realmente dos aparelhos eletrônicos inadequadamente, sem nenhum controle, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma orientação, também estava causando todo esse quadro aí
né, dentro das escolas, e muitos pais também nos consultórios nos procurando e nos dizendo, não sei mais, não sei, eu não consigo, porque quando a gente tira, eles entram em crise, eles choram, eles rolam no chão e não querem de forma alguma que esse celular seja retirado deles. Outra fala que se repetia dos pais, dos professores, e inclusive eles também, os alunos, nos trazendo essa fala de que realmente eles estavam sem conseguir assistir aula, sem conseguir se concentrar, e isso resultando no baixo, assim, o resultado da aprendizagem baixa, quando realmente sem conseguir se concentrar para estudar. E aí eu trazendo agora, a gente faz esse viés psicanalítico, falando sobre a reflexão mesmo no artigo, já estou finalizando, essa reflexão sobre essa fragilidade na constituição do sujeito, que a gente traz no artigo, é, se a constituição do sujeito está relacionada às relações objetais, então existe uma fragilidade ali, porque existe uma fragilidade nessas relações, né, na atualidade, diante desse uso é, inadequado dos aparelhos eletrônicos. E aí a gente traz aí, né, algumas falas, porque eu coloquei fatos reais, né, mas eu também trago um pouco aí da teoria psicanalítica que nos ajuda aí a compreender e a refletir. Eu trago Freud, eu trago Lacan, quando fala sobre a questão da linguagem, né? Quando a gente fala, quando Lacan ele traz, eu gosto muito do Lacan e do Freud quando eles falam sobre o objeto, né? Sobre essa relação com o objeto e de que essa constituição do sujeito está, né, inserida nesse processo aí de formação e que se nessa formação, nesse momento do desenvolvimento do ser humano que está ali na adolescência, na fase, né, na criança, se isso não está sendo bem estruturado, né, bem orientado, isso pode realmente trazer aí uma consequência. E eu trago no meu artigo algumas atualidades sobre a lei federal que proíbe o uso, não totalmente, mas em alguns momentos ele está sendo proibido o uso na escola, na sala de aula, em alguns intervalos, cada escola está administrando como consegue, mas tem sido muito difícil a gente conseguir conciliar esse uso do celular mesmo com a lei, porque alguns pais, eles infelizmente, eles também acabam entrando nisso, de não conseguir dizer não, não conseguir essa falta aí, os filhos querendo realmente usar o celular em todo o tempo e os pais também aí sem saber como fazer. E por último, eu trago a reflexão de que realmente os pais não que a gente não possa usar o aparelho, não que um aluno não possa levar para a escola, mas sim essa orientação que os adultos precisam ajudá-los, né, nesse sentido, os profissionais da educação e nós, enquanto profissionais também, né, da saúde mental, principalmente, podemos contribuir tanto na orientação, né, dos pais, como dos professores também, e principalmente na escuta desses alunos que agora trazem como demanda, né, e essa fragilidade aí em relação às suas interações interpessoais e sociais também. Eu tentei falar rápido assim, não sei se vocês conseguiram. Eu tentei falar o mais rápido possível para vocês poderem acompanhar um pouco aqui, porque realmente é muita coisa, então eu tentei só trazer alguns pontos que eu considerei mais importantes. E para finalizar, mais uma vez, parabenizar a todos os autores, aos organizadores, à editora. Estou muito feliz, espero contribuir mais. Isso tem sido, para mim, algo muito bom e quero continuar assim, viu, Luiz? Escrevendo as minhas experiências da escola, porque são muitas. Eu digo que escola, todos os dias tem uma novidade. Todos os dias, nunca é igual. Todos os dias tem algo para a gente aprender e compartilhar e escutar. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade aqui, estou muito feliz e parabenizo a todos. Estamos de parabéns, né, na verdade. Obrigada, Sara. Até eu vou lembrar, sim, que como tem vários, né, que escreveram artigos, né, para nós darmos conta essa noite,
Não passar muito de 2 minutos. Desculpe, eu vou ter que fazer a função paterna. E eu peço desculpas, foi que me empolguei, viu, Melania? Perdão. Eu vi que a Suzane colocou que está instável, mas eu vou ver se ela quiser falar, então que ela abra um microfone. Suzana Gaia, psicanalista do Círculo do Pará, e ela escreveu sobre Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Reflexões sobre a constituição subjetiva de crianças e adolescentes em tempos de digitalização. Você vai querer poder falar? Suzane, eu não estou enxergando ela. Oi, Melânia. Oi, Estou aqui. Boa noite a todos. Não sei se vocês me escutam bem, mas sim. vou falar bem brevemente, assim. Deixei registrado até no chat aqui, porque fiquei com medo de não conseguir me fazer ouvir, mas para mim era muito importante deixar registrado o tanto que me sinto grata por fazer parte desses escritos e compartilhá-los com pessoas que foram tão importantes assim na minha formação, vocês do Rio Grande do Sul, do Rio, do Círculo de Minas também, doutora Inês Catão, que faz parte assim fundamental da minha escuta na clínica. Então é uma honra que eu possa estar partilhando desses escritos com vocês. É, o meu artigo ele trabalha um pouco sobre os efeitos da digitalização na Constituição mesmo, né? Assim, como que é, esses efeitos já se fazem sentir no processo de constituição subjetiva, né, das crianças, e o que é possível fazer a partir disso. Então, penso que aí, inclusive, reside a maior potência desse livro, porque acho que são escritos que não tratam apenas de questionamentos, né, a respeito desses efeitos, mas que apontam trilhamentos possíveis, né? O que é possível fazer a partir disso é um ponto diante do qual não é possível recuar, e a psicanálise, como sempre, né, com a coragem que lhe é peculiar, é, lança luz, né, sobre o que é possível fazer enquanto analistas diante desse processo, né, de digitalização sobre a constituição de crianças e adolescentes. No mais é isso, quis fazer uma fala bem breve, assim, consegui estar presente e compartilho dessas pequenas visitas de felicidade que a Ana Lúcia citou no início. É, então, ela me visitou também por aqui, Ana. Que bom que eu pude estar presente com vocês. Um grande abraço a todos e uma ótima leitura. Um beijo, viu? Muito obrigada, Suzane. E eu vi que a Juliana conseguiu entrar, então, Juliana Marques Caldeira Borges, psicanalista de Minas Gerais. E ela escreveu sobre do planeta Terra ao planeta Tela, infância e adolescência nos tempos atuais. Ela entrou um pouco mais tarde em função de estar atendendo na clínica. Boa Onde noite, está? Boa noite. boa noite. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Eu estava no consultório, por isso que eu atrasei um pouquinho, né? Estou aqui ainda. E vou falar brevemente também, né? Agradeço, Melanie, pelo convite para estar falando para vocês aqui rapidinho. É uma grande satisfação estar aqui, né, nesse lançamento. Esse livro é de grande importância, né? A gente sabe disso, nós que trabalhamos com crianças e jovens aprisionados nesse planeta tela, né? Sabemos o quanto precisamos trabalhar e buscar saídas para esse impasse atual, né? Então, propor, né, caminhos possíveis para esse problema que foi criado com o avanço da tecnologia, sem eliminar totalmente o uso dos dispositivos tecnológicos no cotidiano de crianças e jovens, tem sido um grande desafio, né? Para os vários profissionais assim, que trabalham, né, na área da infância e da adolescência, né? A área da educação, medicina, psicologia, psicanálise, enfim, né, eu considero que todos os profissionais que se preocupam com o futuro dessas crianças e jovens estão envolvidos nessa tarefa, né? E a gente sabe que não se trata de eliminar totalmente, né, a existência da tecnologia, porque
ela é necessária, até por causa disso a gente está aqui hoje conseguindo estar presente nesse lançamento. Agora, é muito preocupante o que tem acontecido, né? Para vocês terem uma ideia do quanto o futuro pode ser mais tenebroso, eu li ontem uma notícia, não sei se vocês ficaram sabendo, que dizia que a editora Coulter, que é uma editora, parece, né, Brasil e Portugal, uma parceria, e tem um prêmio literário todo ano, ela cancelou o prêmio literário agora de 2025, após detectar inúmeras obras inscritas para o concurso com indícios claros de autoria através da inteligência artificial. Quer dizer, os autores tiveram a coragem de apresentar livros escritos por inteligência artificial. Então, é esse universo que espera nossas crianças e jovens, né? Então, como então trazê-los do planeta tela ao planeta Terra? A Melanie fez uma inversão aí na hora que você foi me apresentar, Melanie, mas é porque faz parte do título do meu capítulo, né? Do planeta tela ao planeta Terra, né? Porque eu estou propondo exatamente o retorno, né? A retirada das crianças do planeta tela ao planeta Terra. Então, é preciso que o nosso planeta volte a ser um lugar humano e não um lugar apenas tecnológico e artificial, né? Se a gente vai conseguir furar essa bolha, né, que cada vez mais cresce diante dos nossos olhos, não sei, mas é a nossa aposta. Então, estou muito feliz com o lançamento desse livro, com a oportunidade de ter escrito, né, junto com esses colegas tão preciosos aí na minha formação, no meu cotidiano de trabalho, e eu espero que esse livro venha também para instigar e para promover a discussão aí com outras pessoas e outros colegas também de outras instituições. Obrigada, viu, Melanie? Obrigada, Juliana. O próximo artigo é de Ronaldo Ferreira, do Círculo da Bahia. Ele escreveu sobre uma literatura na perspectiva psicanalítica winnicottiana, mas acho que ele não se encontra, pelo menos ele não deu retorno, não, né? E agora é a Gildete Lino de Carvalho, que é também do Círculo da Bahia, que ela escreveu sobre dominó raízes, recorte clínico de análise de criança frente às comunicações virtuais. Gildete. Boa noite, felicíssima por estar aqui celebrando a feitura deste livro de uma forma coletiva. No início eu tive muita dificuldade porque eu participei de uma fala no primeiro simpósio do Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul. E depois eu recebo, no final, o convite para escrever essa fala. E foi exatamente em relação a uma criança que, escolhendo brincar, naquelas entrevistas preliminares, a criança disse: vamos brincar de dominó raízes? Aí eu disse: dominó raízes, eu não sei o que é. E a criança vai e diz: raiz não é assim, cresce muito e sustenta a árvore. A raiz sustenta a árvore. E aí nós fomos brincar de dominó raiz. As associações que se seguiram a esta sessão foi uma alegria imensa no dia do aniversário dele. É uma criança de 9 anos. No dia do aniversário, o pai deu de presente um curso de italiano. E aí eu perguntei: e seu pai é italiano? Ele disse: não, meu tataravô e minha tataravó. Meu tataravô veio para aqui por causa de uma injustiça muito grande. Meu pai contou isso para mim. Então, eu sentia que
mesmo ele mergulhado no sintoma das telas, sem poder se relacionar bem com os colegas, e ele até diz, eu sou um bom aluno, mas a nível de comunicação, zero. E em casa também não se comunicava com os pais, porque estava o tempo inteiro no celular, vivendo aquela realidade artificial, e etc., virtual, etc., etc. Para essa fala de hoje, como o Melanie dizia que eu só tinha 2 minutos, eu sintetizei uma coisa assim na minha cabeça para me comunicar com vocês, ao tempo em que eu agradeço enormemente a possibilidade de escrever e desse espaço que vocês me deram. Ana Lúcia, Melânia e todo o grupo. E, diante das minhas dúvidas, houve uma colega que eu não sei se foi Guiomar, quem foi, ela fez na hora uma interpretação para mim que foi 10. Ela disse: é você quem se autoriza a escrever. E eu disse: eu já me autorizei. E aí eu quero fazer um brinde a essa realização de hoje, a essa festa de hoje entre nós, lendo a poesia que eu escrevi no texto que está neste livro, que é o final, que é a conclusão praticamente do meu trabalho. E eu digo assim: era uma vez, caminhantes da noite e da aurora, e um rio quase azul, quase mar, quase terra, terra-sol, caminho e caminhar, espaço de cura, espaço de transmissão e de saber, espaço onde o novo está a nascer, espaço onde se fala, e aqui eu quero dizer que 2 dos conceitos que estão embutidos nessa poesia se deve a Ricardo Rodolfo, que eu acompanhei muito, estudei muito nos livros dele. Eu digo, espaço onde o novo está a nascer, espaço onde se fala, se escuta, se escreve, se inscreve e se esculpe, lugar de um novo começo. Meu brinde à psicanálise e a todos nós que estamos aqui em prol dessa causa. Muito obrigada, Gildete. E seguimos com a Guiomar Antanieta Lage, do Círculo de Minas Gerais, que escreveu sobre as análises em tempos de tela. Uhum. Primeiro, boa noite a todos, né? Agradecer o convite, a Milane, né, a Ana e ao Luiz, né, para falar, para ser escrita. O ato de escrever, já foi falado aí, é um ato da ordem do real, né? É um ato em que você se coloca e se mostra. Então, às vezes, ele é difícil, né? Pode dar um pouco de angústia, mas eu vou falar um pouquinho só, né? Eu só tenho 2 minutos. Eu começo o meu artigo falando assim, pegando o significante telas. Telas, o que a palavra telas me faz lembrar? Telas, as entretelas, entre as telas, entre as formas e as imagens. Aí eu lembro-me das costureiras, das entretelas costuradas ou coladas nos tecidos, dando forma, estruturas, construindo vestimentas, vestes e sonhos, roupas para cobrir os corpos, protegendo-os, enfeitando-os. E também do trabalho de nós analistas, das análises, com suas costuras, suturas, alinhavos, bordados, dos acentos, dos pontos, tudo isso tecendo linguagens, sempre regado com as transferências,
né? Eu falo no meu artigo do brincar, da necessidade da criança, da brincadeira, das teorias sexuais infantis que elas têm que construir. Vai na adolescência dos jogos, né? Hoje tem os jogos aí também virtuais. E falo também que as plataformas que captam a atenção das crianças, dos adolescentes, dos pais e de todos nós, né? Parece que não fugimos do tempo em que vivemos. Não há como retroceder. Esse é o nosso tempo. E aí eu falo do Freud, eu falo do Carretel, falo de alguns exemplos desse brincar e desse jogo. E eu falo que a adolescência, a adolescência chega e as mudanças chegam. É tempo de perdas do corpo infantil, dos pais imaginários da infância, da completude que não é possível, atualizando o nosso desamparo estrutural, né? É um tempo de perdas de certeza. Há novas perguntas, novos desafios. O corpo ficou desengonçado, o sexo proibido da infância pode virar ato, mas lhe falta saber. Decepciona com os pais, estes não lhe deram recursos para saber lidar com o real do sexo. Que pais são esses? Eles se perguntam. Aí o adolescente, aí ele pode perguntar: há telas, você sabe? Você tem os recursos para me dar o caminho? E ele faz enigmas. E eu vou chegar no final, que aí eu vou provocar vocês. Por favor, leia o texto então, né, gente? E eu vou falar que e aí o adolescente continua perguntando, né? Será que o Google me ensina? Será que o grupo me esclarece? Será que os amigos sabem? É tempo de procuras, de buscar ancoradores. Ancora onde ele pode ancorar as dores. O sujeito está perguntando, e nós, analistas, também estamos com novos desafios, com fios enrolados, condensados, deslocados, soltos, partidos, lugares novos, linguagens, corpos mudados, tempos de real, tempo de telas. E eu vou terminar falando também, aí eu falo para vocês, analistas, para nós, analistas. Digo eu a nós, analistas, nesse nosso tempo e lugar, partem com seu não saber, apossem-no entre as telas e nas entretelas, com a escuta afiada, contornando os decotes da linguagem, inventando costuras com vestes simbólicas nas suturas possíveis. Obrigada, gente. Obrigada, Guiomar. O próximo trabalho é do Rafael Dantas Nobre Viana, do Círculo Psicanalítico de Sergipe, mas acho que não se encontra. Reflexões sobre brincar. Boa noite, pessoal. Ah, você está. Rafael tá, Rafael. Então, Tá certo. estou aqui. Olá, pessoal. Tá certo. Então, só deixa eu terminar de ler o seu título, Reflexões sobre brincar, o que encontro analítico possibilita. Primeiramente, boa noite a todos, né? Vou falar de forma breve, né? Primeiro, o agradecimento, né, por participar. Foi um trabalho que eu escrevi exclusivamente, né, especialmente para o simpósio, né? E aí virou, né, um artigo, virou um livro. Fico muito, muito feliz. Então, agradeço a todos vocês, né, aos autores, colaboradores, né? Agradeço também em especial, né, o Círculo Psicanalítico de Sergipe, né, por, né, fazer essa ponte, né, sem o CPS não seria possível, né, que isso acontecesse, a instituição da qual eu faço parte, né, em especial Débora e Ricardo, porque são duas referências, não sei se estão aqui, não estou conseguindo ver, mas são duas referências, né, e que impulsionam a gente, né, para escrever, para essa escrita, e isso é muito importante, tá? Sobre o texto, né, eu vou deixar que vocês adquiram cada um, brincadeiras à parte, né, mas eu tentei trabalhar a partir do brincar, né, trazendo essa potência que é o brincar. Então eu caminhei um pouco
por Winnicott, pela doutor e pelo próprio Dr. Freud, né? E o que é que esse brincar pode possibilitar, tá? Então, é uma escrita que ela vem carregada muito pela minha clínica, né? Mas também pelo meu trabalho dentro do serviço público, né? Dentro do SUS, que é algo que eu faço há alguns anos, realizo, né? E encontrei aí muitas crianças e pude também, né, servir de inspiração para esse artigo, né? Então, é só parabenizar a todos e agradecer mais uma vez, tá? Obrigada, Rafael. E não sei se o Ivânio ainda se encontra. Parece que aquele desconto que você deu não está sendo possível naquele link, né, Miriam? Não sei, acho que você mandou um recado. Acho que talvez ele possa colocar ali no chat o que Ele que tinha um outro evento, ele me é. falou. É, talvez ele Então, já saiu. mas agora vamos passar ainda, tem os trabalhos das comunicações. Eu estou vendo assim o horário bastante avançado. Se pudéssemos falar mais breve, tem a Gila. Aliás, antes da Gila, só para dizer que Luísa Bender escreveu sobre a imagem consciente do corpo, sobre a redoma digital. Eu vi que ela esteve, mas ela não tinha solicitado a palavra. A Gila e o Dario. A Gila, vou ler o nome, Gila Maria Jacobos Bastos, é candidata do Círculo, e ela escreveu sobre o influencer digital, pode amparar a relação mãe-bebê com falha no holding familiar. Estão aí o casal, Gila. Boa noite. Eu, fiz um textinho para conseguir, ficar até menos que esses 2 minutos, né? Então, meu nome é Gila Maria Jacobos Bastos, sou psicóloga, psicoterapeuta, candidata a psicanalista pelo Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, já na segunda supervisão, participante da clínica social do Círculo, com atendimento a adulto, adolescente e infância. Quero agradecer aos organizadores e ao Círculo pela participação no simpósio e agora na publicação do livro com o mesmo tema. Como disse Raul Seixas, um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto torna-se realidade. E cá estamos nós, lançando e comemorando esse sonho realizado juntos. Com emoção, seriedade e responsabilidade, escrevi o artigo O Influencer Digital pode amparar a relação mãe-bebê com falha no holding familiar? Uma casuística, onde eu relato no livro, então, 2 casos, onde apareceram esses, pela primeira vez na minha prática, no tema relação mãe-bebê, no tratamento, do método Sterbic, é a primeira vez que aparece, então, duas mães, que se utilizaram de influenciadores digitais para se preparar para a gestação. Acho que o meu tema, assim, é um pouco diferente do que vinha falando, Trata-se da relação mãe-bebê. E aí, quando eu estava atendendo essas duas mães, com esses bebês, com esses filhos mais ou menos da mesma idade, me surgiu a ideia de querer escrever. E quando surgiu a oportunidade no simpósio, não tive dúvidas de escrever sobre esse tema, Então, a casuística apareceu a relação mãe-bebê e a influência das novas tecnologias, que me desafiou por tratar-se de um tema muito sensível, com novas nuances na técnica, transferência e contra-transferência, passando por identificações projetivas, acessando o arcaico, o luto, da mãe dessas mães, e o nascimento psíquico. Fico gratificada pela oportunidade de eternizar essas ideias surgidas na clínica e realizadas nessa publicação. Ogden salienta que o sonhar é mais importante que o sonho. Então, que continuemos a sonhar nossos sonhos.
Eu agradeço, um abraço afetuoso ao grupo e os presentes no evento de hoje. Obrigada, Gila. Passo a palavra para o Dario Pérez Bastos, que é candidato do Círculo do Rio Grande do Sul, e ele escreveu sobre Não Posso Aprender, Epistemofilia, uma visão planiana sobre o conhecer. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Meu nome é Dario, eu sou psicólogo, com formação em psicoterapia e candidato do Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul. Quero fazer um agradecimento especial à Melânia, ao Luiz e à Ana, né, por ter permitido e nos dado a oportunidade de realizar um sonho. E aos colegas também, né, que participaram do livro, né? Realmente nós somos um grande círculo, né? E conseguimos produzir isso. Bom, o trabalho, o texto meu, ele Não Posso Aprender, Epistemofilia, uma visão kleiniana sobre o conhecimento, sobre o conhecer. Esse não posso pensar foi um paciente que eu tenho de 12 anos, que numa consulta ele disse, tu sabe, né, Dario, eu não posso aprender. E aí, e o uso da tecnologia digital, né? A epistemofilia, a gente pode dizer que é uma tendência inata da criança em aprender, né? Mas nesse paciente houve uma inibição intelectual dele, né? Ele paralisou a exploração do mundo, né? E dos processos simbólicos, né? Como Klein diria, ou como Bion fala em "-k", né? A tecnologia virtual, né? Ela não busca conhecimento e nem a verdade. E a inibição, no caso desse paciente, né, não permitiu a pulsão epistemofílica, né, onde ler, pensar, sentir, né, fez com que ele fizesse uma evitação, e com isso, né, Zimmermann coloca, né, que o "-k", não conhecimento, né, ele causa muita dor e sofrimento. Então, por isso que a criança, no caso ou melhor, ela, frente ao conhecimento que causa dor e sofrimento, ela tornou o "-k", para inibir isso, para não pensar nisso, né? Bom, eu cito o Luiz Figueiredo em uma palestra que eu assisti dele, que ele disse que a psicanálise tem o dever de transmitir conhecimento e entendimento psicanalítico dos conflitos que atravessam a sociedade. Eu acredito que, neste livro, tentamos cumprir esse papel: escutar, pensar e oferecer à comunidade psicanalítica e à sociedade uma relação de conhecimento e de questionamentos. Novamente agradeço. Obrigado. Obrigada, Dario e Gila. Passo agora a palavra para o Luiz Lutini, que também é candidato do Círculo do Rio Grande do Sul, e ele fala sobre a falência da função paterna e suas possíveis contribuições para as ações digitais. Ok, muito obrigado. Boa noite a todo mundo. É um prazer, um privilégio estar aqui. É uma grande realização, né, poder participar de um grupo tão seleto, né, de intelectuais, de teóricos. E eu penso que nós temos algumas coisas em comum aqui, apesar da nossa diversidade. Suponho que uma delas é o amor à psicanálise. Acho que é uma das questões que nos une de uma certa maneira, de uma certa forma. Uma outra questão que pode ser que venha nos unir são a criança e o adolescente que um dia fomos. Eu acho que eles estão nas entrelinhas de cada texto que cada um produziu.
Eu acho que isso é muito importante nós pensarmos a respeito disso, porque nos debruçamos sobre aquilo que nos debruçamos e transformamos isso, de uma certa forma, um traço mimatório daquilo que a gente consegue trazer nos nossos textos, naquilo que a gente busca nos expressarmos, né, dessa forma. Parabenizo fortemente a organização do simpósio, do livro. Agradeço também a oportunidade da editora, que sempre é muito difícil a gente conseguir apoio para que a gente possa fazer uma publicação em tempos tão difíceis também. Acho que isso deve ser pensado. É o nosso grande livro, e eu estou já com o privilégio de estar aqui com a minha edição, né? Tenho mais duas aqui, se alguém precisar. E muito orgulho. É uma noite de grande festa. Na minha concepção, de verdade, é uma noite de grande festa de todos esses esforços, né? De todos nós. E fiquei pensando um pouquinho sobre que para escrever é preciso ler. E isso é muito importante. E a gente fala sobre aqui as tecnologias digitais, por horas eu estou colocando elas num lugar, por hora colocando no outro, estamos aqui todos na maneira digital falando sobre isso. É importante também darmos conta, né, de todas as transformações que o mundo também, o real, que se atravessa. Ler, para ler, e aí eu fiquei pensando, foi muito importante, porque o meu texto, ele é uma construção a partir do seminário de formação. E aí eu faço meu agradecimento às pessoas que me deram esse seminário de formação, foi colegas Paola e a colega Noeli, que deram esse seminário, e foi a partir desse seminário que foi possível construir também esse texto com reflexões e fazer a extensão deste trabalho apresentado em uma jornada para construir, então, um artigo para o livro. O que me salta aos olhos, no sentido de alegria, é que, para além dos autores que a gente passa no sentido teórico mais formal, ou mais, e eu utilizo aqui Gurk, Finkel, Lacan, George, Heide, enfim, outros demais que vocês vão poder ler no texto, não preciso, acho que, ficar me debruçando muito nisso, a alegria de ter visto e consultado trabalhos do grande círculo psicanalítico, porque neste trabalho, na escrita, eu também utilizo trabalhos de colegas do círculo psicanalítico e dos outros lugares, das associadas. Então, isso nos mostra o quanto também aquilo que a gente pretende dizer, de uma certa forma, já foi pensado também, já foi dito. E a gente lê com outros olhos, em outro tempo, em outra época. Assim como a gente lê o mundo. Hoje estamos tendo que perceber esse adolescente desta forma, no seu comportamento, e isto é ler. Né? Acho que o Albert Mangel traz uma concepção de leitura muito além daquilo que é ler apenas palavras ou mapas. Né? É ler o mundo. E a partir dessa leitura de mundo, ler teóricos, e a partir dessa leitura de teóricos, construir, ler os nossos desejos, construir isso. E aí entra num outro ponto, que é onde eu finalizo aqui minha participação, que é, agora que está em materialidade, cada um vai poder ler, e acho que me uno ao que o Luiz Antônio falou no início. Cada um vai poder ler a sua maneira, a sua forma, independente daquilo que cada um aqui tentou expressar e escrever, vai bater de que forma em cada pessoa que lê. E aí me reporta muito bem um autor que eu gosto muito, crítico literário, que é Roland Barthes, que diz a morte do autor. A partir do momento que foi publicado, existe um pedaço que existe uma morte do autor, e ele revive a cada olhar, a cada leitura de cada pessoa. Então, sem nenhum tipo de vergonha, eu agradeço, parabenizo a todos os participantes e, como já disseram outros colegas, eu brindo, só que eu não vou brindar de forma virtual, vou brindar real. Aqui eu brindo vocês nessa noite de festa. Obrigado. Obrigada, Luiz. Em relação ao tempo, eu há pouco, no início, disse até 21h30, mas é impossível, nós vamos até, se formos até as 22, que seja, né?
Acho que está tão bom. Agora só eu tenho ainda que falar, depois nós passamos para os palestrantes, né? Então, vou ser bem breve. O meu segundo texto foi sobre o laço social na constituição do sujeito e o uso excessivo das conexões digitais. E aí o ensaio busca examinar a importância das relações iniciais mãe-bebê, o lugar da criança na família, bem como o uso excessivo das tecnologias por crianças, diferenciando o significado de transtorno de sintoma. Tem alguém, um microfone aberto. Analisamos dois fragmentos de casos clínicos. Uma criança com mutismo seletivo no espaço escolar, com dificuldades de interação. Essa menina eu atendi em 2010 e no segundo encontro ela trouxe um envelope verde com o desenho de nós duas escrito: preciso de uma doutora que me ensine a falar. Enfim, este caso, né? Vou fazer um parênteses, né? Esse caso nos levou a aprofundar o assunto do mutismo seletivo no doutorado, e porque é um tema muito frequente nas escolas e na época tinha muito pouca coisa escrita. E foi aí que nós conhecemos a editora Diálogo Freiriano, que antes eu disse que vou contar depois, porque o Luiz Antônio viu nas redes que eles estavam tendo um concurso de escolha da tese, de teses, 10 teses. E eu me inscrevi, fui selecionada e foi publicado com o título de O Mutismo Seletivo no Espaço Escolar. Está à disposição na Amazon e outras. O segundo caso é de um adolescente que hoje ele está no ensino médio, que chegou com um psicodiagnóstico de transtorno do espectro autista em função de sua não fala no espaço escolar e a sua seletividade na alimentação. Aí eu pergunto, esse peso desses psicodiagnósticos, o que fazer quando chegam com o laudo? E aí, quem quiser mais vai ter que ler o texto. E fizeram parte também do simpósio, eu não sei se ainda se encontra, mas a Eliana Pereira Mendes, de Minas Gerais, que ela não publicou porque ela já havia publicado em outro livro, Narcisismo na Cultura, o Ideal do Eu. E a Sabrina Cirone, aqui do Círculo do Rio Grande do Sul. E Agora, então, Luísa também não estava no livro conosco? Luísa quem? Bender não está presente? Ela esteve presente, mas acho que agora não, mas eu citei ela, Eliana Pereira E Mendes. Tô ainda, Melânia, tô aqui. Ah, é que eu não tô vendo, mas está sendo lembrada, né, o seu trabalho, assim como há pouco eu também citei a Luísa, que agora estou vendo, né, Luísa Bender, mas ela tinha dito, né, que não gostaria de apresentar hoje. Agora, então, passamos a palavra, né, para a doutora Inês Catão, que é psicanalista, psiquiatra da infância e adolescência, escritora com livros publicados no Brasil, na Argentina, na França. E o texto é sobre a infância contemporânea e o silenciamento digital. Dentro da apresentação tem mais dados, mas eu trouxe o resumido, né? Porque o restante pode ser visto no próprio livro, tá bem? Passa a palavra. Você está de microfone ainda fechado. Boa noite a todos e a todas. Vou falar de maneira bem breve também, já devido ao adiantado da hora. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a Melânia Wagner e em especial a Ana Lúcia Lopes pelo convite, não só para ter estado, né, como estive no simpósio de psicanálise da criança e adolescente do Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, em outubro,
passado, como também para estar presente nesse livro e parabenizar a todos vocês que organizaram o livro. Ainda não tenho o meu, estou esperando ansiosa que chegue, mas muito contente de poder estar presente no livro também, com um artigo. Queria agradecer, embora ele não esteja aqui, a parceria com o Cláudio Akimoto, um colega psicanalista de São Paulo, do Vox, Instituto Vox de São Paulo, que me ajudou a pensar o tema que a gente traz no artigo, o tema do silenciamento digital da infância e a negligência digital. Foi um tema que eu conversei com o Cláudio, que também trabalha sobre esses temas, a partir da minha prática clínica, e eu não falei de abandono digital, mas falei de negligência digital, mas conversando com ele, ele trouxe outras referências teóricas e diferentes das minhas, e que me fizeram que trouxeram uma ampliação muito grande e uma possibilidade de pensar todo esse tema fugindo de uma ideia superegóica né, e culpabilizadora dos pais em relação ao uso e também ao uso das mídias digitais pelas crianças, pelos filhos, e não só, também sair da ideia de pedagogizante e da ideia de que o que a gente tem a fazer em relação a esse domínio absoluto das mídias sobre a vida de todos nós seria uma coisa de instrução de um melhor uso no sentido de menos uso, alguma coisa desse tipo. Na verdade, o que a gente tem que se interrogar né, já foi trazido aqui hoje, em várias colocações, como é que a gente, como psicanalista, o que a gente pode fazer com isso, sobre isso, né? A gente, como psicanalista, traz questões, não traz respostas, né? Sobre sobre essas novas urgências, né, do nosso tempo, sobre essas novas apresentações do mal-estar. É claro que a gente não vai retroceder, né? Não há nenhuma possibilidade, nem nenhuma ideia nem desejo de que fosse assim, retroceder sobre o uso, né, das tecnologias, mas o que a gente tem a fazer sobre isso, a falar e a fazer em relação a isso? De fato, a gente está sentindo, está vivenciando um esgarçamento dos laços, todos nós vivenciamos essa alienação digital e o efeito autistizante, estou usando em termo largo, de modo largo, o termo autistizante, né? Todos nós percebemos essa autistização de cada um de nós, né? Nessa alienação digital, né? No uso que nós todos fazemos hoje, inescapável, né? De cada uma dessas mídias e tão mais grave quanto menor a criança. No caso de um adulto, isso já é grave, no caso da criança, é gravíssimo. A gente que lida com criança muito pequena verifica esse uso na criança, celulares em criança no primeiro ano de vida, é claro que é gravíssimo, porque se trata de pequenos sujeitos da linguagem, né, que ainda estão no caminho da constituição subjetiva, que só se dá, como já foi mencionado até pela Ana Lúcia hoje, no vínculo, no laço com o outro humano, né? É impossível a constituição subjetiva no contato com máquina, e então é muito grave que a criança seja exposta e, sobretudo, deixada sozinha no uso, né, desses gadgets sem a intermediação de um adulto, porque o vínculo, o laço fica humanizante, fica prejudicado, né? Então,
a interrogação que a gente tem que se fazer tem a ver com isso, mas tem a ver também com se perguntar de como é que aconteceu essa colonização, né, dos pais, portanto, de nós todos, como é que isso tudo aconteceu com a gente, para entender como é que isso está passando para as crianças. Então, esse artigo, que é a nossa colaboração no livro, e que conta com a colaboração do Cláudio Akimoto também, vai um pouco no histórico nesse histórico, né, da monetização e da proletarização da infância, da mercantilização digital, né, do uso dos artefatos relacionais digitais, né, dessa colonização, né, sofrida pelos próprios pais, e de todo esse histórico, de como é que isso chega, de toda essa sociedade do cansaço, como é que isso vai chegando até a normatização, a um novo normal do franqueamento desses gadgets para as crianças, né? E a interrogação de o que um analista pode fazer diante dessa situação. A nossa posição, a nossa função não é moralizadora, moralizante, não é culpabilizadora dos pais, não é prescritora de uma suposta conduta correta, né? É, mas sim de trazer uma interrogação sobre esse estado de coisas, de saber que a gente tudo isso surge na chamada economia da atenção, de que todos nós participamos. Então, a gente está diante, ao contrário de pensar que a gente está diante de pais distraídos que não prestam atenção nos seus filhos, estamos diante de pais cuja atenção está totalmente tomada, pais que não têm, justamente não têm um tempo de distração no sentido de diversão, porque a distração ela tem a ver com a desatenção, mas ela não tem a ver com a desatenção só, ela tem a ver com o divertimento, né? Distração também é diversão, divertimento, né? E com essa impossibilidade do desfrute comum, né? Da infância, do infantil, né? Esse compartilhamento da infância, né? É, de lembrar da própria infância, né? Quando do contato com a infância dos próprios filhos, né? Então, é essa interrogação que a gente pode trazer, essa interrogação desse tempo da pressa em que a gente vive, que retira, né, retira o tempo para compreender, faz com que a gente passe do instante de ver para o momento de concluir e seja levado a, a essa supressão desse tempo tão importante que é o tempo para compreender aquilo que chega como informação e discriminar o que é informação daquilo que é desinformação, né? Alguém hoje já mencionou aqui também, né, a quantidade de diagnósticos errados que a gente está vivenciando de crianças, né, diagnósticos de TDAH, diagnósticos de autismo, de crianças que estão apáticas, de crianças que estão autistizadas pelo uso das mídias digitais, né, pelo uso solitário, né, das mídias, né, de crianças que estão distraídas num certo sentido, porque estão hiperfocadas, né, nesses aparelhos. Mas não vale a pena, a gente não vai a lugar nenhum se a gente culpabilizar os pais ou passar a judicialização, porque a gente já está no caminho disso. Essa não é a nossa função enquanto psicanalistas, a nossa função, além da constatação que é para todos, né, dos efeitos
deletérios de tudo isso é de levar aqui, né, as pessoas possam se interrogar a respeito e que a gente possa também trabalhar pelo que é caro, né, e singular do ser humano, que é esse esforço, né, do laço, né? O, a Clarice Lispector diz na Paixão segundo GH que a linguagem é o esforço humano, e a gente faz uma paráfrase dizendo que o laço é o nosso esforço humano, de fato, né? Fazer viver sozinho é muito mais fácil, e a gente caminha para o pior nesse sentido, caminha, né, para a solidão. Nunca se viu tanta gente conectada e tão só, todos praticamente se queixam de solidão, né? É muito mais fácil viver sozinho, sem ter que abrir mão de nada. Por outro lado, né, é muito pior, né? É verdadeiramente muito desumanizante. O laço é muito mais difícil, o vínculo é muito mais difícil, porque ele requer abrir mão de uma parcela de gozo, que é sempre do um, né, em prol do esforço que é a troca, que é o vínculo, né? E esse é o trabalho do analista, é o trabalho da psicanálise, é, é nesse caminho que a gente segue. Portanto, como a gente sabe, a psicanálise ela anda na contramão dos tempos em que a gente vive, porque trabalha, né, pelo singular, trabalha pelo um a um, trabalha apostando na palavra e trabalha, né, trazendo questões e não respostas fáceis para o mal-estar contemporâneo. É sobre isso que o artigo trata, o nosso artigo, meu e do Cláudio, vou dizer assim, porque efetivamente é disso que se trata, abordando o silenciamento digital, o silenciamento do desejo, né, das crianças, sobretudo, gravíssimo, porque é o silenciamento do desejo ainda no nascimento do desejo, e o silenciamento da infância, mas sem a culpabilização dos pais como uma proposta de reflexão. É um artigo que vai nesse caminho, e fico bem contente que eu esteja tão bem acompanhada de tantos colegas de tantos lugares diferentes do Brasil, e agradeço essa oportunidade não só hoje, mas de ter estado no simpósio, de estar no livro. E aguardo a leitura de vocês e que dê muitos frutos para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Inês. E agora eu solicito a palavra do Dr. Paulo Bir, que é psicanalista, pesquisador, professor convidado do programa de pós-graduação em Psicologia Social da USP, onde desenvolve pesquisas sobre os impactos subjetivos de novas tecnologias digitais. Membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. E tem outros dados que eu vou suprimir agora. Bom, boa noite. Vou falar bem rapidinho também. O avançado da hora aqui é mais complexo, porque eu tenho duas crianças de férias que ainda não dormiram. Então, provavelmente não vai dar certo se eu me demorar muito aqui, porque elas já deveriam estar dormindo. Queria agradecer muito, enfim, acho que o que eu pude acompanhar do evento, e agora vendo o índice do livro também estou esperando ansiosamente para que chegue o meu. Faço minhas palavras da Inês de me ver muito bem acompanhado, inclusive com a presença do Cláudio. Inês, um amigo aí de longa data, alguém com quem hoje eu troco bastante, enfim, gostei muito de ver o nome dele assinando o capítulo junto com você. E
Eu queria falar, na verdade, que eu me senti extremamente bem acolhido pelo círculo psicanalítico. Eu queria deixar esse comentário. Enfim, vocês conseguem acolher muito bem as pessoas online, inclusive. Eu imagino o presencial deve ser uma coisa cheia de cerveja, assim, deve ser uma delícia. Mas, enfim, é, cada um com as suas fantasias, né? É, bom, eu vou falar muito rápido, inclusive, bom, isso tem a ver com o tema que eu trabalho, né? Meu capítulo Ir é cerveja, né? pois é, eu sou, diria o José Simão, um predestinado, né? Enfim, eu não tenho que fazer jus à nomeação. É, no meu capítulo eu trabalho justamente a questão do tempo, das transformações na experiência temporal a partir do dispositivo digital, né? Enfim, aí pegando o dispositivo num sentido Foucaultiano, como pensando em elementos não discursivos, né, do digital, como que eles vão mudando as nossas formas de socialização, de interação com os outros e com os próprios aparelhos, né, com a própria tecnologia. E foi algo que começou a partir tanto da clínica como também de alguns trabalhos que eu fiz em escolas e de uma escuta muito frequente, principalmente de profissionais da educação que falam que eles têm a impressão de estarem lidando com as gerações mais moralistas que eles já encontraram nas últimas décadas, falando dos adolescentes de hoje em dia. Foi algo que me chamou muita atenção quando eu escutei isso em algumas escolas diferentes, assim. E foi um pouco nesse esse caminho que eu tomei nesse capítulo, retomando uma ideia que o Freud traz, mas não explora tanto na Introdução ao Narcisismo, né? Uma ideia de hipermoralismo, hipermoral, né? Ele fala no momento hipermoral. E para pensar isso, né? Quer dizer, como algo que eu trabalho numa vertente mais freudiana, mas que acho que é absolutamente compatível com o que a Inês traz também sobre essa ideia de uma supressão do tempo de compreender, né? Enfim, justamente para pensar como essa transformação na experiência temporal vai talvez achatando uma dimensão muito importante da experiência e que isso talvez esteja produzindo um tipo de socialização mais agressiva e mais moralista do que a gente, pelo menos do que eu gostaria que fosse, mas eu acho que eu não estou sozinho nesse incômodo. E, enfim, queria de novo reiterar o agradecimento, fico muito contente de estar, acho que é um livro extremamente oportuno, sai em muito boa hora. Acho que a discussão sobre essas questões tem amadurecido, enfim, já não era, já é um pouco tarde, inclusive, para isso, mas antes tarde do que nunca, né? E acho que, pelo que eu pude ver, os trabalhos compilados aí nesse volume vão ser de extrema valia para as discussões que a gente precisa fazer. Então, deixo novamente o agradecimento aí à organização, à parceria, a discussão que eu tive depois da minha fala foi excelente, desdobrei ela em outros trabalhos, enfim, então deixo aqui esse agradecimento. Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigada. E eu não disse o título do seu artigo, mas até você falou, né? Hipermoralismo e a gestão do tempo nas mídias digitais. Então, eu vou para o agradecimento. Eu não sei se depois a Ana e o Luiz também querem falar, mas eu vou fazer um agradecimento mais geral. Agradecemos, né, a todos e a todas que se dispuseram a falar e aos que estão aqui prestigiando o lançamento do livro. Que as nossas falas tenham despertado interesse em saber mais, especialmente para que as crianças e os adolescentes possam ser cuidados na medida suficientemente boa, nem de mais, nem de menos. Que as tecnologias não sejam usadas de modo excessivo, que as crianças e os adolescentes têm muito tempo para correr, andar de bicicleta, pular a amarelinha, brincar, pensar, falar, ler, criar e escrever muitas histórias e poesias. Eu me permito de ler um trechinho que eu encerrei o texto
sobre aquela menina que perdeu a mãe. Então, as mulheres, mães, quem exerce a função materna, vai aqui o que eu escrevi. Mulher e mãe. Mãe cuida, nomeia e espera. Mãe lembra, avisa e acolhe. Mãe investe, ajuda e alimenta. Mãe protege, olha e ensina. Mãe remete ao mar de amor intenso e eterno. Mãe gera vida e semeia esperança. Mãe, palavra dita em horas de angústia, alegria e aconchego. Mãe, presença mesmo nos momentos de solidão. Mãe, a palavra mais pronunciada durante a vida. Mãe, filhos e filhos choram a sua falta em suas vidas. Mulher, filha, tia, avó ou mãe, mas todas geradoras de vida. Ser mãe implica em um projeto de transformação. Muito obrigada. E não sei se a Ana Lúcia ou o Luiz Antônio também querem agradecer. Eu quero só agradecer com muita felicidade o simpósio, o livro, a noite, né? E que a gente possa trocar ainda muito. E um até breve. E muito obrigado, muita gratidão a todos por essa visita de felicidade que está aqui, que permanece. Então, muito obrigado. Muito obrigada. E dizer que o Luiz Antônio é o poeta. Eu escrevo, às vezes, algumas historinhas. Mas pegando o embalo do Paulo ali, que né, tá louco para ir para a cama, todos nós também precisamos, né? Agradecemos a presença de cada um e um grande abraço aqui do Sul, né? Apesar do frio, temos bastante calor, né? Como o Paulo destacou, né, Paulo? Obrigado. Obrigado também, Inês, a presença de cada um. E as estradas da vida são curvas, mas elas se encontram em algum momento, né? Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigado, boa noite. Quando se Boa noite. repitam. Boa noite, Aninha. Boa noite, Boa Melania. noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Boa noite. parabéns, Ana Melânia, Boa noite. Luiz, Obrigado, todos os Ricardo. Um autores. abraço. Boa noite, boa Um abraço, noite, pessoal. bom descanso. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Inês. Boa noite.